do meu Salvador. Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Espíndola, eu pertenço à Igreja Batista Missionário Bom Pastor e sou missionário aqui na cidade de Niterói, onde eu dirijo uma congregação batista também. Estou fazendo essa série de vídeos doutrinários sobre a nossa congregação, a nossa igreja, para que possa servir de instrumento àqueles que pretendem vir congregar conosco, participar conosco, possam vir conhecendo as nossas doutrinas, aquilo que nós acreditamos. E hoje eu vou falar sobre o governo de uma igreja, certo? Ninguém é obrigado a participar conosco da nossa igreja, ninguém é obrigado a concordar conosco e a servir da forma como nós servimos. Cada um é livre para tomar a sua própria decisão, mas nós, enquanto igreja, nos resguardamos o direito de ter a nossa profissão de fé pública, aquilo que nós acreditamos, como nós entendemos que deve ser a vida cristã, especialmente as doutrinas básicas da igreja. E hoje eu vou falar sobre o governo de uma igreja. É importante entender como funciona ou deveria funcionar o governo de uma igreja dentro dos moldes bíblicos de governo de igreja. Como funciona? Ao longo da história da Bíblia, você enxerga sempre alguns elementos em comum. Por exemplo, no livro de Juízes, quando Israel estava se formando como reino, você tinha os juízes, você tinha o sacerdote e você tinha os anciãos. Eram três, aqueles que governavam a sociedade. Então você tinha o juiz, que dirigia o povo, conduzia, tomava as decisões maiores, vamos dizer assim, na condução do povo. Você tinha os anciãos, que administravam aquela cidade, aquela região, cada tribo tinha seus próprios anciões. E você tinha o sacerdote, que era o responsável pela condução espiritual daquele grupo, do povo de Israel. Muito bem, passado o tempo, uma vez constituído o reino, o rei, Saul, depois Davi, ele assumiu a função das decisões do ancião ali e do ato de julgar também do juiz. Mas, ainda assim, uma outra figura foi introduzida na gestão do povo de Deus. Então você tinha o rei, que cuidava do julgamento, das decisões, do para onde vai, para onde não vai. Você tinha o sacerdote, que continuou oferecendo perdão dos pecados, sacrifício no templo. Eram os levitas ali, os sacerdotes que cuidavam e administravam o templo. E você passou a ter uma outra figura introduzida, que foi a figura do profeta, começando com o profeta Samuel e assim por diante. O profeta, ele falava em nome de Deus ao povo. Ele falava em nome de Deus ao povo. E a gestão, você vai ler no livro de Esdras, de Neemias, a administração disso, ela era por meio de pregação. Tem muitas horas de pregação, o povo chorava, fazia a leitura pública da Bíblia. Era assim que funcionava a congregação ou a assembleia dos membros do povo de Deus que se reuniam para tomar as decisões e tudo mais. Então a figura do ancião e do juiz foram unificadas na figura do rei. Foi introduzido a figura do profeta, que falava em nome de Deus ao povo. O sacerdote é aquele que fala em nome do povo a Deus, que oferece os perdão do pecado, na limpeza, na pureza de cada um. Muito bem. Então sempre tiveram esses três elementos na administração do povo de Deus. Esses três elementos servem de controle um para com o outro, para não haver corrupções e desvios. Então, quando o rei Davi se perverte, comete uma atrocidade lá, se envolve com Betseba e faz caindo bueiro abaixo, vamos dizer assim, é o profeta que vai lá dizer para ele: olha, você está errado, porque o poder de um rei pode subir a cabeça. Então precisava do profeta para controlar, segurar as pontas e apontar o erro, que é basicamente a função espiritual ali do que fala em nome de Deus, apontar o erro e o caminho para o acerto. Todos os profetas fizeram isso. Ai de ti que fez tal e tal coisa, e assim sucessivamente, porque fez isso, tal vai acontecer. Esse é um modelo de pregação comum
no Velho Testamento, emitido e realizado pelos profetas. Muito bem, e hoje? Em alguns momentos, antes de falar de hoje, em alguns momentos, quando as coisas se iniciavam, tinha sempre a figura unificada. Então, por exemplo, Moisés, ele cumpre todas essas funções. Ele foi o juiz, porque ele julgou. Ele foi o sacerdote, porque ele falava em nome do povo a Deus. Várias vezes ele pediu, falou, não, Deus, não faz isso não, e tal, não condena o povo agora não. E Deus ali olhava para ele, ouvia ele e ofereceu os sacrifícios também. E ele também era o profeta, porque ele falava em nome de Deus para o povo. Ele trouxe a lei e tudo mais. Isso foi unificado em Moisés. Passado o tempo, quando chegou Jesus Cristo, toda a figura também foi unificada em Cristo. Como? Jesus Cristo passou a ser então o rei, ele passou a ser o juiz, ele passou a ser o sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós para Deus através da ação do Espírito Santo e com gemidos inexprimíveis, e passou a ser também o profeta, que é aquele que fala em nome de Deus para nós. Jesus Cristo unificou essas figuras de autoridade na figura dele. Depois disso, ele ordenou à sua igreja uma forma de estrutura funcional, o qual envolve também 3 pessoas, 3 personagens, vamos dizer assim, certo? E nós vamos ler sobre eles agora. O primeiro texto que eu vou ler está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, você pode ler a sua Bíblia comigo, ou você pode só prestar atenção. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo, então temos uma figura aqui, né? O bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado com a igreja de Deus? Então nós temos uma função do bispo, né? Ter cuidado com a igreja de Deus. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, e aí nós temos a segunda figura, os diáconos. Os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, mas não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e sua própria casa, suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, de cara, nós temos esses 2 personagens aqui, que são o bispo e o diácono. Quando nós falamos de bispo, a pessoa pergunta, quem são os bispos? Vamos lá em Tito. Tito, um pouquinho mais adiante, você acompanha aí. Tito, capítulo 1, 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes, porque é necessário. Então ele está falando agora do presbítero. Poxa, bispo e presbítero, será que essas são funções de administração de igreja distintas? Aí olha o que ele vai dizer aqui. Porque, está falando dos presbíteros, né? Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ora, então, o bispo e o presbítero são a mesma pessoa, certo?
como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Para quê? Como que ele administra? Tanto para admoestar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui nós temos a ideia de que o bispo e o presbítero são a mesma pessoa. Então temos a figura do bispo ou presbítero mais o diácono. Vamos lá em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver um modelo de igreja. Olha só. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Então aqui, Paulo está saudando a igreja de Filipo, mencionando 3 personagens agora. O bispo, o diácono e os santos que estão lá, que é a igreja de Cristo. E são esses 3 personagens que administram e deveriam administrar uma igreja. Vamos lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, que vai dizer o seguinte, Atos 20, 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Ora, quem administra um rebanho é um pastor. Então ele vai dizer assim, vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Então, o bispo, o presbítero e o pastor são 3 personagens iguais, tanto faz o nome. Eles têm a função de administrar, apacentar, ou seja, eles são responsáveis pela pregação, conforme acontecia em Esdras, pelo ensino e pela condução espiritual, ou seja, eles que vão dizer à igreja qual texto vai ser lido, para qual caminho vão seguir em termos de, vamos estudar tal livro, vamos fazer tal coisa. No quesito espiritual, a função é do pastor. Já o diácono, ele cumpre a função dos anciãos, ele é o responsável pela administração da igreja. Ele tem essa função das decisões que diz respeitam à vida da igreja. Por exemplo, as coisas, cor da igreja, vai pintar, não vai pintar, precisa fazer obra, não precisa fazer obra, pessoas a serem cuidadas, normalmente, vamos fazer uma ação, tem gente precisando na igreja, como é que a gente pode fazer para ajudar? Quem administra isso, inclusive as ofertas, como é que vai ser a gestão do dinheiro, tudo isso é papel das ofertas junto com o bispo, porque eles entregavam o dinheiro lá nas mãos dos apóstolos, né? Mas é a função do diácono. O diácono administra as decisões da igreja na vida local ali. Muito bem. Agora vamos lá em Efésios 4. Efésios 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo, falando de Cristo, né, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nesse texto, ele está dizendo que os pastores e doutores são a mesma coisa. Por quê? Porque uma das funções do pastor é ensinar. Por isso que ele disse lá que tem que ter paciência para ensinar, né? Uma das características do pastor. E essas outras funções aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, são tema de uma pregação sobre isso, como cada um desses se encaixa, quem são esses, mas na administração da igreja, vale lembrar que o pastor tem essa função. Como que o pastor faz isso, né? Nessa administração, na condução espiritual? E aí nós estamos lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então o pastor, ele precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus, de púlpito, ele precisa pregar, ele precisa falar a palavra de Deus. Mas não é só isso.
a fé dos quais imitais. Então o pastor, ele precisa ser alguém que é exemplo, ele precisa ser alguém que possa ser imitado, como o próprio Paulo, apóstolo Paulo, falou que ele era imitador de Cristo e que nós precisamos ser imitadores dele. Então o pastor, ele precisa estar atento a isso, atento para a sua maneira de viver. Muito bem. Então, esses textos para ilustrar a administração, o qual nós temos por doutrina batista. Como funciona a administração de uma igreja batista? Todos são responsáveis. A interpretação da Bíblia, ela é individual. Eu não tenho autoridade, um pastor não tem autoridade para impor uma interpretação aos membros ou qualquer outra coisa nesse sentido. Ele tem a responsabilidade de pregar, de ensinar a palavra, de tudo mais. Mas o Espírito Santo que está no pastor, no diácono e no membro é o mesmo, é um só. Então, todos os membros de uma igreja precisam ter a autonomia e a capacidade de ler a Bíblia, viver essa experiência de ler a Bíblia e de poder deixar o Espírito Santo lhes dar a correta interpretação até para a perfeita administração do seu lar, do ensino dos seus filhos, de todos os compromissos na vida cristã, até no serviço da igreja. Na igreja, a autoridade, quem conduz as decisões espirituais, quem conduz a igreja é o pastor. E o diácono administra a igreja. Deveria, pelo menos, administrar a igreja. O diácono não tem autoridade para sobrepor o pastor, para escolher um pastor ou para qualquer outra coisa nesse sentido. Um pastor, ele precisa ser ordenado por outros pastores e enviado por uma igreja, que aí é a igreja toda, é a igreja que recebe o pastor. A igreja tem também a autoridade de questionar, caso o pastor tenha errado, de acusar o pastor diante de todos têm autoridade. E as principais decisões, quem toma é toda a igreja, como nós vemos no livro de Atos, eles faziam assembleias para tomar as decisões. O que nós vamos impor sobre os novos convertidos gentios? E fizeram uma assembleia, discutiram e chegaram à conclusão que não ia impor a circuncisão, por exemplo. Então, é uma administração coletiva. Como? A Igreja Batista usa o instrumento da Assembleia, conforme aconteceu no livro de Atos, para tomar as decisões administrativas e tudo mais. Olha, você vai ser enviado para lá, você vai ser enviado para cá, vamos fazer tal coisa, vamos receber os irmãos. Tudo isso é trabalho da igreja. O pastor não tem autoridade para tomar essas decisões. O pastor tem autoridade para a condução espiritual do povo, para a direção, a orientação espiritual do povo. E é nisso que as igrejas batistas acreditam. As igrejas batistas acreditam nessa forma de governo local e independente. As igrejas batistas acreditam que todas são independentes, tomam suas próprias decisões, porque é isso que nós vemos nesse texto mesmo, conforme Paulo estava orientando ali. O Timóteo foi nomear presbíteros, bispos, pastores na cidade de Creta, na ilha de Creta, e não se tem notícia das decisões que foram colocadas. Ele estabeleceu igrejas, plantou as igrejas lá, e não tem mais nenhuma gestão de Paulo naquelas decisões ali. É assim que funcionava. Agora, é claro que nós convidamos pastores diferentes para vir aqui pregar, para nos ajudar. Tudo isso está dentro do espectro bíblico, né? O próprio Paulo enviou cartas às igrejas e que ele ajudou a fundar ali. Então, a administração de uma igreja batista, a gestão e o governo passam por esses três elementos: o pastor, o diácono e a própria assembleia, a igreja. Nenhum dos três tem gestão sobre a vida individual dos seus membros. Não tem. As decisões da sua família, da sua casa, pertencem a cada um. E não tem autoridade. Agora, como igreja, nós somos um corpo. Um corpo. E lendo a Bíblia, nós entendemos que o corpo, quando é edificado, um dos membros do corpo, quando é edificado, todo o corpo é edificado. Quando um dos membros é prejudicado, todo o corpo fica prejudicado. Então,
alguns escândalos ou outras coisas. Disciplina na igreja é bíblico, nós acreditamos nisso, mas tudo tem que passar pela Assembleia, seguindo o modelo bíblico de funcionamento ali, né? Alerta uma vez, leva 2 membros, depois traz para a Assembleia. Ou em outros casos, mas que não é o caso da nossa discussão aqui. Então, para deixar claro, o governo de uma igreja batista que nós acreditamos, ele é individual e local, ele passa pelo pastor, pelos diáconos e pela assembleia. São 3 elementos que não podem faltar numa igreja batista. E se você um dia se tornar membro da nossa igreja, você precisa entender que as assembleias são importantes, fazem parte das decisões que nós tomamos coletivamente. Você precisa entender que algumas decisões são dadas, atribuídas aos diáconos, e eles têm plena liberdade para tomar essas decisões, e que a condução espiritual do povo, os textos que são lidos, a versão da Bíblia que vai ser usada, tudo isso é de responsabilidade do pastor, porque a Bíblia diz que o pastor vela pela alma das ovelhas e que vai prestar conta disso ao nosso sumo pastor, o pastor principal que é Jesus. Amém? Fica com Deus, isso é tudo que eu tenho para dizer agora.